Bem-vindo ao episódio mais importante de todo o FutureCast. Desde que eu comecei, esse era o meu maior sonho. Vocês não fazem ideia de onde eu estou hoje. Hoje eu estou num cultivo de maconha medicinal e 100% legal em território brasileiro, contra tudo e contra todos. Bem-vindos ao episódio especial do FutureCast com o pessoal da Maria Flor. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que vem muita coisa boa por aí. Continuando a nossa sessão de hoje, eu estou aqui com a Silvia Almeida. A Silvia também trabalha na Maria Flor. A Silvia, ela é diretora do Núcleo de Acolhimento e também secretária executiva da associação. Silvia, obrigado por vir conversar aqui hoje. Fiquei muito feliz com a recepção, falei tudo, repito tudo que eu disse para a Carol. Tem sido muito legal, uma experiência muito massa. Inclusive foi a primeira vez que eu estive num cultivo, foi o cultivo de vocês, né? Para mim, assim, mesmo já trabalhando há algum tempo com isso, eu ainda não tinha visto esse volume de vocês, até na estufa de secagem, tudo que a gente vai mostrar também depois no Insta, né? Uma estrutura sensacional. Para começar, eu queria saber então o que é a parte do acolhimento e qual que é a importância disso no tratamento do paciente. Primeiro a gente quer agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui, né? Eu falo que ao vivo e a cores aqui dentro chuva. da nossa estufa e um dia típico hoje, mas de muito calor humano. Sim. Então, muito obrigada por toda a sua interação a essa temática que a nós é a nossa paixão, né? E então é muito bom conversar sobre isso. Bom, eu sou do Núcleo de Acolhimento. O que é este núcleo de acolhimento, né? Eu falo que se eu tivesse que resumi-lo em uma palavra, eu falaria, doutor Murilo, que o núcleo de acolhimento é o abraçar. É o dizer, ó, eu estou aqui, o que você precisa, seja muito bem-vindo. E a gente diferencia muito aqui que o núcleo de acolhimento, ele não é só o atender. Apesar da função de atendimento ter a sua excelência e toda a sua importância, o papel de uma associação não é o atendimento, e sim o acolhimento. E o acolhimento, ele parte de uma escuta ativa. Eu preciso te ouvir, eu preciso entender e saber exatamente em que posso te ajudar. Então, o núcleo de acolhimento de uma associação canábica, o núcleo de acolhimento da Associação Maria Flor, ela parte deste início. Seja muito bem-vindo, em que posso ajudá-lo. E daí a gente vai conversar e interagir dentro das necessidades de cada paciente e de cada família. Muito legal. E dentro do que vocês costuma aparecer, dos casos, o que você diria e qual orientação você daria para uma pessoa que pretende se tratar? O que ela já pode fazer antes de chegar até aqui? Ou se ela deve vir aqui direto antes de procurar um médico? Como é que funciona isso? Olha, existem dois caminhos. A associação, ela recebe a busca, a procura de familiares que já passaram pelo médico, que já possuem a sua prescrição da terapia canábica e querem fazer a aquisição do óleo. Então, eles entram em contato com a associação para que eles saibam qual é o procedimento, como eu faço, o que eu devo fazer para fazer a aquisição desse óleo. E existem também vários casos de famílias que já tentaram diversos outros tratamentos, não alcançaram resultado e buscam na terapia canábica essa alternativa. Essas famílias também devem esclarecer as dúvidas, porque às vezes eles não sabem. O médico prescreve? O que eu preciso? Que tipo de documento? Qual é o tipo de receita? O que é esse óleo? Ele é em gotas? Ele não é em gotas? Qual é o formato desse frasco? Vou ficar chapado ou não? Vou ficar ou não? Existe ainda uma necessidade grande aí de uma quebra de paradigma. Sim. E aí o núcleo de acolhimento, ele faz esse papel. Então, qual é a dica que a gente dá? Tem dúvidas? Quer saber? Para fazer a aquisição ou não, ou só de uma curiosidade, porque ouviu falar da terapia canábica, porque sabe que existe uma associação canábica e quer saber como funciona. Fale conosco, Entendi. Converse conosco. Acho que essa interação é muito importante, entender, né? Sim. O que acontece de um ou de outro é importante. Muito legal. E vocês começaram, a gente falou antes, né, 3.000 pacientes hoje. O que mudou quando vocês aumentaram a escala da associação? As dificuldades, a dificuldade de atender todo mundo, como é que tem sido isso?
Ai, o início. Ah. O início, ele é muito emocionante, tocante para cada uma de nós, né? Essas 4 mulheres conversando, mulheres que sofrem aí por questões familiares e que encontraram na terapia canábica a solução dos seus entes queridos. E às vezes as pessoas nos perguntam assim, aonde vocês iniciaram, né? Tinha um prédio, tinha uma área, e eu olho e falo assim, onde iniciamos? Se eu falar que nós começamos ali na rua, ali no espaço livre que tinha, e conversando e falando, nós queremos ajudar, né? E a gente tinha o desejo, Dr. Murilo, de ajudar. E junto a esse desejo de ajudar, por sofrimentos já passados pelos seus entes queridos, que é o caso da Cláudia com o Matheus, né, que é o nosso paciente número 0 de epilepsia de difícil controle. Eu conheci essas meninas através disso. A causa me chamou vendo isso, porque eu pensava assim, eu tinha problemas com os meus pais. Mas eu falei, meu Deus, um filho com 80 convulsões ao dia, quando você pensa em uma convulsão, já é difícil, já é muito dolorido. 80 é muito. Então eu falava, eu posso contribuir. E aí eu conheci a Fernanda, de um vasto conhecimento técnico, que conhecia tudo da terapia canábica e que o mais queria era ajudar. Tanto é que ajuda para com a Cláudia Marim, o filho que convulsionava e que em 4 dias cessou a convulsão. Você fala, nossa, o que eu fiz até hoje é pouco, pelo muito que a gente pode fazer. E aí eu me voluntariei. Quando eu me voluntariei lá no começo, eu falei, olha, eu tenho aí a disponibilidade de 2 horas e eu quero ceder. E eu comecei a ajudar a Fernanda nos agendamentos que eram feitos. Nessa época a gente tinha um médico que contribuía com a associação, que era o Dr. Joaquim Daniel, que fazia esses atendimentos. Até hoje eu brinco e falo, nossa, onde foi parar aquelas 2 horas do voluntariado? A minha conta de matemática aí não bateu, porque essas 2 horas viraram 10 vezes mais e ficaram perdidas. E aí a gente fala, nossa gente, a gente foi se envolvendo e tudo isso, e quando você viu, você não tinha 2 horas, você tinha 10, você tinha 20 horas, mas é muito prazeroso isso. E aí quais são os desafios? Todos. Você inicia de uma temática que existe ainda um grande preconceito, uma falta de conhecimento e em alguns momentos até uma falta de sensibilidade. E no núcleo de acolhimento eu costumo dizer que quem mede essa sensibilidade, quem mede essa dor, são as pessoas que sentem. São as pessoas ali da família, dos seus entes queridos, que vivenciam a dor 24 horas. Essas sabem medir, essas sabem dizer qual é o tamanho dessa dor. E isso o núcleo de acolhimento sente a todo momento. Os desafios burocráticos, os desafios de estrutura são grandes, mas todos esses a gente vivencia, a gente consegue melhorar. Mas o início, eu falo que o desafio maior era o da sensação. Era o de chorar junto com aquele paciente, né? E hoje a gente entende que não é só o chorar junto, é o acolher, é mostrar o caminho, é se sensibilizar, mas é ajudar na construção. E hoje a gente percebe, a associação vem fazendo um trabalho muito grande de divulgação, os médicos são parceiros essenciais nisso, porque se sensibilizam junto, porque aprendem, porque constroem, porque nos ensinam junto. Então essa construção do coletivo, ela é muito importante e o paciente sente isso. Então, voltando novamente, o desafio é conseguir fazer com que isso chegue no paciente. É explicar ao paciente que esse é o papel da associação, que ele pode se sentir acolhido, que nós vamos auxiliar, que pode ter algumas burocracias, mas isso é um menor caminho. O maior caminho é quebrar esse paradigma e entender que a associação está ali para ajudar, para contribuir. E quando a gente recebe o feedback,
este é. Aquele desafio lá de trás, ele se torna mínimo, porque quando você recebe o feedback daquele paciente e ele fala assim para você: muito obrigado, vocês me devolveram a vida, vocês me resgataram esse momento com o meu filho. Quando a gente fala isso, a gente não devia se sensibilizar, mas a gente não consegue, sabe? É muito forte. E aí você ouve aquela mãe: eu ouvi o meu nome pela primeira vez, eu ouvi o meu filho me chamar, e eu estou fazendo uso há uma semana, eu estou fazendo uso há 10 dias. Isso para nós é muito, muito bom. Então, cada vez mais, isso é a nossa ferramenta, é o nosso alicerce no sentido: vale a pena, nós estamos no caminho certo. E a gente se emociona com essa mãe, a gente abraça quando a gente pode, nem se for virtual, mas é muito gostoso, é muito importante. E aí eu reforço novamente: quem mede isso? Nós medimos, porque a gente recebe esse retorno desta família. Mas quem mede é a família. Ela sabe, ela sente, ela vê, né? Tudo isso. Então, isto para o núcleo de acolhimento não tem preço. Aliás, ele tem. Ele tem o preço da força, ele tem o preço do sentimento. Tanto que eu tenho certeza que vocês trabalham bons 15 horas por dia, porque qualquer hora no WhatsApp ali estão conversando comigo. Ai, é impressionante. Meu Deus, deixa eu até olhar assim do lado, que eu quero ver se a Carol está aqui perto. Porque, olha lá, ó, já estou ouvindo a voz dela. É lógico que a gente tem que manter um horário, a gente fala com os nossos pacientes, né? Nosso horário de acolhimento é de tal hora, tal hora. Mas vamos combinar. A gente não resiste. A gente não... A gente não resiste, né? E isso é muito bom. Apesar de ter um horário de acolhimento, dentro das possibilidades de cada acolhedor e dependendo da necessidade, a gente está assim, a gente está à disposição. E nesse quesito a tecnologia veio para somar muito, né? Porque é muito mais fácil hoje em dia fazer o contato por WhatsApp, fazer a gestão em algum sistema informatizado igual o de vocês, né? E eu senti mesmo o acolhimento, a gente estava falando antes, né? Quando eu me associei, eu percebi o carinho e a atenção. E é uma coisa que, assim, falando com você hoje faz tudo sentido, porque eu já tinha sentido isso lá e hoje confirmou a questão da seriedade que é o trabalho, né? E realmente a questão da cannabis, ela tem um pouco da desinformação das pessoas, né? E às vezes a pessoa ela não sabe nem por onde começar quando ela quer se tratar, né? Então, para mim, como eu mexo muito com habeas corpus, por exemplo, é muito comum a pessoa chegar para mim querendo cultivar. E eu sou a favor do autocultivo, acho legal. Mas eu sempre pergunto assim: é isso mesmo que você precisa, será? Será que se você não comprar de uma associação não vai ser mais fácil? Talvez sim, talvez não. Mas, por exemplo, no caso de uma mãe que tem um filho autista ou algum filho que tem alguma deficiência, ela já tem um trabalho muito grande com aquela criança, né? Será que vai ter todo esse tempo para dedicar ao cultivo? Vai conseguir fazer de uma forma satisfatória? E muito mais. O que vai acontecer se perder aquela colheita? Que acontece, a gente está tratando de uma planta, né? Uma coisa natural, em que tem peste, tem um monte de coisa. Não pode ficar sem o remédio. Não pode ficar sem o remédio. Então eu sempre dou essa orientação de olha, existem outras formas de você se tratar. O autocultivo é uma delas, é uma ótima forma. Mas existem outras. A associação sempre é a melhor forma nesse contexto, né? Porque você tem acesso a um produto muito seguro e feito com uma tecnologia e um conhecimento sérios, né? Uma abordagem correta. E bem lembrado isso, dentro do núcleo de acolhimento nós recebemos essa busca. Às vezes a pessoa vem no primeiro contato e ela fala: eu quero entender, eu quero fazer meu autocultivo. E nós estimulamos, auxiliamos, damos as instruções, encaminhamos para os respectivos advogados, porque é uma questão jurídica que precisa seguir todas as suas normativas. Mas o doutor citou algo assim interessante, a mãe.
ou mesmo o pai que faz esse papel, né, de pai e mãe também, o tempo é muito escasso. E um idoso ou mesmo uma criança que tem esses cuidados extras, o tempo voa e a família fica com um tempo muito limitado. Então essa instrução ela é muito válida. Olha, conheça primeiro como que funciona o óleo, como que é o funcionamento de uma associação, enquanto você tome as providências legais na área judicial. Mas é importante a família entender, porque a planta ela tem toda a sua delicadeza e toda a sua habilidade ao trato. Então precisa ter alguns cuidados, ela pode sim ter algo que possa sim, acontecer e que ela não dê um cultivo e um rendimento necessário. Então é importante, a gente até sugere, entre via associação, conheça, faça uso do óleo, procure a parte judicial para o seu HC e aí você vai dando sequência ao paralelo, mas também fazendo uso e entendendo, né, a energia dessa planta, a energia dessa terapia canábica. Sim. Mas o paciente às vezes vem nessa busca por falta de informação. E é nesse momento que a gente vai acolher e ensinar todos os caminhos e que ele tenha o seu livre acesso para optar no que for realmente melhor. Sim, e tem uma questão do tempo, né? O tempo que um cultivo leva para desenvolver. Sim. Essas plantas aqui tem 3, 4 meses. Ele então, tem uma média de 6 meses. Exatamente. Né? Então, assim, vai começar hoje para daqui 6 meses iniciar o tratamento, infelizmente não faz sentido, né? Eu também sempre oriento, falo, olha, você quer fazer o autocultivo, tudo bem, mas uma técnica muito legal é você iniciar o tratamento com óleo que o médico prescreveu. E vai dando andamento. Perfeito. Até primeiro, porque você já inicia seu tratamento e o médico já vai poder relatar a sua melhora, caso você melhore, né? E é um documento, é uma prova muito boa para o teu habeas corpus também. Esse relatório ele se faz necessário e ele tem que ser um relatório real, Sim. dentro da prática do dia a dia. Uma vez que ele iniciou a terapia canábica, ele consegue diariamente ir relatando as suas evoluções. Mas o paciente realmente, quando ele vem, ele não conhece. Então é o que você citou de esclarecer e abrir esses caminhos, mostrar esses caminhos. Essa eu acho que é a importância da nossa conversa aqui hoje, né? Ampliar e disseminar essa informação que parece que as pessoas têm a sensação que está muito longe delas, mas na verdade não está. Existem cultivos legais de maconha pelo Brasil inteiro. E em talvez todas as cidades do país existem pessoas cultivando já legalmente, ilegalmente. Mas vamos falar aqui do legal, e está em todo lugar, Isso não mesmo. Está longe da gente. Está longe assim, você talvez não vai ver todo dia uma planta, mas quando você começa a conviver com isso, você entende que é uma coisa mais comum, sabe? Isso. E eu acho que também tem a ver de trazer, é por isso que é tão importante a gente falar abertamente disso, porque para tirar esse estigma, né? Por exemplo, eu fui num evento em Itu, foi uma feira de cannabis, e eu estava com a minha namorada e ela falou assim, eu achei muito legal a feira, ela dizendo, porque não tem um perfil de pessoas. Tem desde do moleque de 18 anos até a senhora de 60. E então não existe esse negócio de, existe uma pessoa, um perfil, não. Perfeito. Não existe um público-alvo único. Não. Parte do princípio que são pessoas com necessidades, né, que buscam essa solução na terapia canábica, do infantil, do adolescente até o idoso. Né? E as pessoas precisam sim buscar informações, ler a respeito, acessar o site das associações, acompanhar via Instagram, que é rico de informações. O doutor mesmo está lá esclarecendo informações a todo momento. Então isso é importante, as pessoas buscarem informações, entrarem em contato com os núcleos de acolhimento e se ainda tem alguma dúvida, esclareça. Eu não preciso entrar em contato apenas para fazer a aquisição. Eu posso entrar em contato para entender. Para conhecer. Qual é o papel da associação, né? O que eu posso, o que eu devo, o que é legal, o que não é, né? É importante, né? Sim. E as pessoas, a gente sente que estão cada vez mais buscando informações. Até porque, além do tratamento em si, a associação também aqui, ela fornece cursos, né? O próprio conhecimento mesmo, que está, apesar de estar muito disseminado já na internet, às vezes é difícil ele estar catalogado de uma forma que faça sentido, né? Com fontes seguras, etc.
Então, realmente, isso só reforça o papel tão grande da associação. E não é à toa que vocês têm tanto reconhecimento dentro da cidade de Marília, dentro do estado e dentro do Brasil, né? No Brasil inteiro, todo mundo. Nós atendemos a todo o Brasil. Sim. Todo o Brasil nós temos pacientes. E a associação começou de uma maneira muito humilde, mas muito bonito. Ela começa, o alicerce fundamental, ele foi o querer ajudar, o querer contribuir com o próximo, alicerçado a um conhecimento técnico, né, que a Fernanda Peixoto aqui do cultivo tem, e a garra da Cláudia Marim com o filho, né, com o Matheus, com as crises convulsivas. Quando você sai de um problema grande desse familiar e que você enxerga a solução, a gente começa a se sentir egoísta quando você quer aquela solução só para você. Quando você percebe outras famílias, outras mães sofrendo e não podendo ajudar. E a partir deste conhecimento, dessa habilidade que a Fernanda teve, conseguiu levar a esse paciente, que é o Matheus, e houve uma multiplicação, porque a Cláudia não ficou quieta, ela divulgou. Ela fez barulho no sentido de falar, eu sofri. Foram anos até chegar aqui, mas eu consegui. Então eu achei a solução, mas se eu achei essa solução não pertence só a mim. Eu não posso ser egoísta tanto. E foi aí que a gente começou a conversar. O que podemos fazer? O que vamos fazer? Tanto é que de repente nós tínhamos 50, 100 pacientes, quando nós estávamos com 200 pacientes, eu ainda falava, gente, tá tudo bem. Eu que fazia o acolhimento, né? Na mão, né, que a gente conversou. A equipe era eu e eu, né? A Carol não tá por aqui não, mas era nesse momento, porque às 15 horas não dava conta, sabe? Mas tudo bem, tá tudo bem, gente, estamos seguindo. Quando chegou lá no 500, a gente falou, realmente, nós estamos dando conta, tá bem. Eita. Mas aí começou e de repente a gente viu que esse 500 virou 1.000, que virou 1.500, que hoje a gente tem 3.000 e que nós iniciamos sim, ali na mão, com poucos recursos, com algumas tabelinhas, com uma fichinha preenchida manualmente. Depois a gente foi para os formulários, né? E hoje a gente tem uma plataforma, né? Então a gente foi crescendo gradativamente. E gradativamente crescendo, pensando no paciente, no bem-estar, né, do paciente. A plataforma hoje nos ajuda a controlar, sim, esses números. E os pacientes às vezes falam assim, ai, vocês mudaram. E agora foi tudo para o digital. Aí você sente quando eles falam assim, aquele ai do digital é no sentido assim, é bom, informatizou, agilizou. Sim. Mas eu não quero perder. E eu já até sei o que ele não quer perder. Aí eu já entro, antes dele responder, eu falo, eu já sei que você não quer perder esse calor humano. Sim. Mas esse calor humano não vai perder não. Porque quando a gente começou a fazer a nossa reunião de falar, eu era a primeira a falar, digital entra. Sim. Mas espera lá, ele entra até um determinado momento. Eu até tive uma certa resistência, mas chega um determinado momento que a gente tem que somar ao digital. Sim. Não é que a gente precisa. Nós não damos conta de um controle manual. Mas a essência do acolhimento, aquele acolhimento humanizado, aquele oi especial que a gente quer dar ao paciente, isso nós não queremos perder. Isso faz parte do núcleo de acolhimento e a gente passa isso a toda a equipe. Nós não queremos um atendimento só automático. É lógico que a gente usa o recurso de algumas mensagens automáticas, claro. Mas cada acolhedor ele tem o seu eu especial. Sim. E ele tem a sua essência de acolhimento. E isso que a gente pede que aflore. Porque cada paciente ele vem de uma maneira. Sim. Então é essa maneira, é esse tom que a gente dá ao núcleo de acolhimento. Não, e eu tenho a certeza de que isso é a sensação que vocês conseguem passar. Eu sempre senti estando aqui, e outras pessoas com quem eu converso também, e que hoje em dia eu conheço muitos pacientes associados, né? Então é muito legal ver o que vocês criaram. É muito interessante conhecer da onde vocês vieram e para a gente ver como chegou até aqui, né? Porque é muito bonito ver toda essa estrutura, mas também é muito bonita a história e o começo. Sim. E a dificuldade. Sim.
Lógico que se for mais fácil é melhor, né? Mas é o que você falou, eu acho que no fim vale a pena quando você vê que funcionou. Vale. Às vezes os pacientes falam, olha, vocês cresceram, né? Que bacana. E eu falo, olha, em alguns momentos a gente parava para conversar, aquela conversa inicial lá da rua, e a gente fala, gente, será que nós vamos ter pernas para tudo isso? A gente segue, a gente desiste, a gente está de cabelo em pé, o que a gente faz? A gente fala que a sorte é que a gente tem 4, então uma chora no colo do outro e está tudo certo, né? Mas as pessoas às vezes olham só as flores, só os louros, e Sim. não é bem assim. Não. Existe um grau de dificuldade muito grande para que você faça toda essa movimentação dessa sementinha, dessas plantas que a gente está vendo agora, até que chegue ao frasco de óleo na casa de cada paciente. Isso tem uma logística muito grande. Ele faz uma movimentação de uma equipe muito grande. Muito grande. Então fazer gerir isso não é algo tão simples. E aí as pessoas falam, nossa, elas precisam trabalhar muito, a gente precisa. E a gente necessita mudar, incentivar e estruturar isso cada vez mais. Temos muita coisa ainda para melhorar, mas nós temos que ir dentro da nossa estrutura. E dentro disso tudo eu falo que é uma movimentação com o ônibus andando, uma movimentação com o voo funcionando. Sim. E ali a gente está fazendo essa roda girar. Vale muito a pena, é muito válido, e a gente busca aí dentro de toda essa estrutura de uma equipe que trabalha muito bem, e não uma equipe só de nós 4, não, é uma equipe da Maria Flor. A equipe do cultivo, a equipe do dispensário, a equipe do financeiro, é uma equipe muito integrada, entendendo que da semente ao frasco de óleo, a gente tem que fazer uma grande movimentação. E tudo isso tem importância, porque quando chega lá na casa do paciente, vai chegar o frasco de óleo. Não é pelo acolhimento da Silvia, não é da Carol, ou da Cláudia, ou da Fernanda, é o acolhimento da Associação Maria Flor. Então, cada um de nós tem o seu papel, e um papel muito importante para que essa gotinha chegue à casa do nosso paciente. Muito legal. Muito obrigado pela conversa, fico muito feliz assim da gente poder colocar essa informação a público e poder falar abertamente disso, né? Eu fico muito feliz, para mim está sendo muito especial hoje, desde que a gente marcou, eu estava esperando muito vir aqui, né? Porque realmente é sensacional, então eu agradeço, muito obrigado, e ficamos por aqui hoje. Nós que agradecemos a sua presença, de estar aqui dentro desse ambiente que para nós, né, é coração de mãe, né? E dizer, só para a gente encerrar, que realmente quem consegue medir a dor de cada paciente é quem vive. É quem está dentro daquele ambiente, vivendo, medindo isso. E eu costumo dizer aqui no Núcleo de Acolhimento que nós não temos a capacidade e nós não temos o dom de escolher que tipo de doença que nós teremos ou que os nossos entes queridos teremos. Isso não nos cabe. Não. Mas a gente deve, e a gente tem sim, o direito de escolher qual é a melhor terapia que nós vamos passar, ou para nós mesmos, ou para os nossos entes queridos. Muito legal. Tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Valeu. E agora, para encerrar esse ciclo de conversas do FutureCast, nesse episódio especial, eu estou aqui com a Cris Sanches, ela é acolhedora e paciente da Maria Flor. Como é que você está, Cris? Tudo bem? Tudo bem, Murilo. Muito obrigado por vir aí trocar essa ideia hoje, fico muito feliz. A gente conversa bastante por rede social, né? Sim. Você também trabalha na parte do Instagram, da associação, né? Como que é trabalhar com esse acolhimento? A gente já falou bastante do acolhimento. Como é que tem sido para você dessa experiência pessoal, assim? A tua vida com a maconha também, pode falar? Então, na verdade, a maconha surgiu para mim quando eu já não tinha mais um plano B. Porque eu sou paciente da Maria Flor antes de ser acolhedora, né? Eu sofri com fibromialgia por 13 anos. E eu não encontrava tratamento que me auxiliasse verdadeiramente na dor. Né? Então, assim, eu já tinha tentado inúmeros tratamentos em vários médicos, diversas especialidades, tratamentos de forma holística que envolvia atividade física com medicação e nada resolvia. E daí então a maconha chegou para mim com um plano que eu nem contava, um plano B que eu nem contava. Descobri que tinha uma associação na minha cidade e fui atrás de saber. E daí então em 2 meses eu não tinha mais crises de dor. Com isso eu emagreci 25 quilos, retomei a minha vida, a qualidade de vida. Hoje eu tenho sono reparador,
Hoje eu tenho condições de fazer atividades físicas, estou na academia. Hoje eu retomei minha condição profissional que eu tinha abandonado a carreira, não necessariamente no mesmo sentido, né? Porque eu quis ser ponte. Eu quis devolver um pouquinho do que eu tinha recebido desse lugar, dessa planta, de tudo isso. Então, passei a ser acolhedora da associação por um convite que eu já me oferecia como voluntária e vim trabalhar com eles no núcleo de acolhimento. Hoje eu cuido da parte do atendimento social das pessoas hipossuficientes que não têm condições de pagar pelo tratamento na totalidade. Também cuido das redes sociais e auxilio aqui. Na verdade, a gente é multifuncional, né? É uma associação com uma estrutura bem pequena, mas que a gente tenta aí de diversas formas conseguir fazer o melhor e dar o melhor para os nossos pacientes. Tem uma coisa que eu sempre falo, que eu falo muito mesmo, que qualquer pessoa que converse com algum paciente medicinal de cannabis, provavelmente, se não mudar de opinião, vai sair tocado com a história, né? Sim. Porque não tem como você ouvir uma coisa dessa que você falou e não pensar, assim, do efeito disso na vida, né? Você mesmo me falou antes daqui que você está indo na academia, que você nunca foi na academia, né? Sim, Isso é uma coisa assim... Um fibromialgico, a primeira sentença, eu digo, que ele leva de um médico é assim, além do tratamento alopático, é assim, ó, você precisa se exercitar. Você precisa pôr seu corpo em movimento para diminuir suas dores. Mas é impossível. E eu sempre dizia, doutor, me tira a dor que eu vou fazer atividade física. Né? Até porque o paciente fibromialgico ele é tratado como alguém que gosta de sentir dor. E isso é muito triste, porque ninguém gosta. Né? E eu tomava 3 doses de morfina e não resolvia a minha dor. Eu tomava medicamentos de controle neurológico da dor e não resolvia a minha dor. Eu não tinha mais esperança de vida. Eu ficava imaginando como seria a minha vida quando eu tivesse com 70, 80 anos, visto que com 30 eu não tinha qualidade nenhuma. Entendi. Né? E a cannabis, ela ressignificou a minha vida na totalidade. Ela me trouxe qualidade de vida, ela me trouxe saúde, né? Fibromialgia não tem cura, mas estou eu aqui para provar que existe tratamento e pode ser muito melhor do que a gente imagina, né? Só que a cannabis, ela age de forma individual, né? Porque ela complementa o nosso sistema endocannabinoide. Então, assim, a resposta de cada pessoa, o meu foi 2 meses, daí eu tenho uma diretora que foi 5. Né? E daí cada pessoa tem um tempo, né? Porque ela vem, na verdade, remodulando, reparando, né? Aonde tá as arestas. Eu falo assim de uma forma até muito grosseira, mas é como se fizesse um scanner, entendendo o que está desalinhado e depois ela vem ajustando e daí então você consegue a plenitude do tratamento. Você falou, eu me lembrei que eu até relatei antes, né, de uma paciente minha também de fibromialgia. Fibromialgia realmente é uma coisa que aparece muito no autocultivo lá no escritório para mim. E ela me falou que em 4 meses ela estava sem dor. Isso. E ela é funcionária pública. E ela me disse assim que ela passava semanas afastada do trabalho. Por causa das dores e por causa dessa questão da fibromialgia dela. E eu lembrei agora, o segundo caso que eu ganhei foi de HC, foi de uma fibromialgia. E eu estava conversando com as meninas antes, eu estava lembrando do áudio que a moça me mandou quando a gente ganhou. E naquele dia ali eu decidi que eu queria realmente trabalhar com cannabis, sabe? Ainda era uma época que eu fazia outras coisas ainda no escritório, bastante direito médico. Ali naquele dia eu falei, caramba, isso daqui é um negócio que me pegou. Ela me mandou um áudio extremamente emocionante, assim, foi muito legal. E eu vejo que essa coisa que você relatou do plano B, né, sem nem saber que era um plano B, Sim. Eu vejo muito dos pacientes. As pessoas tendem a achar que quem se trata com cannabis sempre gostou da planta ou sempre teve esse interesse. Eu nunca tinha tido contato. Exatamente. Eu nunca, mesmo na adolescência, eu nunca tinha tido contato com a maconha. Nunca. Exatamente. Nunca. É muito diferente. E eu tinha medo do óleo, eu tinha medo se eu ia psicotizar, como que eu ia ficar. E é muito seguro. O óleo Sim. nos traz uma seguridade que o fumo pode não trazer, porque Sim. você não sabe o que tem ali, né? Aqui o nosso óleo, ele tem laudo, ele tem carta técnica, né? Ele é elaborado dentro, apesar de ser um óleo artesanal, dentro de todos os critérios possíveis para fabricação desse óleo. E daí, então, eu não tinha efeito colateral. A única sensação que eu tinha quando eu tomei as primeiras gotinhas foi uma leve sonolência, a hora que eu só... Sabe aquela vontade gostosa de tirar um cochilo? Sim. É isso que ela me trazia. Do contrário, não comprometeu, enquanto eu tomava medicamentos de controle neurológico da dor que me deixavam dopada. Eu tinha a sensação de labirinto, de movimento estando parada. E eu não suportava mais essas medicações. Eu tenho fotos com 16 comprimidos na mão, que era a minha cota diária de medicamentos. Hoje, eu tomo somente gotinha. Eu não tenho medicamento para dor comigo, eu não porto mais isso comigo. E que antes fazia totalmente parte da minha vida.
Legal. Quando eu tô trabalhando os HCs, né, eu sempre peço para a pessoa relatar para mim a vivência dela, como ela se tratou antes. E é muito comum esse relato seu de que é viver dopado. Isso. A pessoa fala assim, eu não aguentava mais viver dopado. E o pior, né, dopado e ainda com dor. Ainda não era dor. dopado Isso. sem dor, é dopado e ainda sofrendo. Então, realmente, eu sempre falo, né, que eu sou advogado, então eu não sou técnico para opinar se funciona ou não. Mas eu posso dizer dos casos que eu trabalhei e que eu vi funcionar. E eu vi muitos. E foi pelo mesmo tocante que aconteceu com você, na entrada na cannabis, foi para mim. Hoje eu agradeço muito, eu estou aqui por gratidão, por amor à planta, à causa, que é poder ser ponte. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, porque eu estive no lugar da dor, da desesperança, da descrença, assim, eu não tinha mais nada. E hoje eu posso ser ponte para que as pessoas façam essa travessia, assim como eu fiz, que é para o lugar da saúde, da qualidade de vida. E isso é muito, gente. A minha família é ressignificada, né? Hoje, eu sempre fui uma pessoa alegre, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida, eu amo sorrir, viver, cantar, dançar. Quem me conhece sabe disso, mas eu não tinha isso mais. Sim. Eu era uma pessoa triste. E eu ia nos médicos, eles me passavam medicamentos para depressão. Mas eu nunca tive depressão, eu tinha dor. E a hora que tirou a dor, isso resolveu. E ainda a minha medicação é rica em THC. Eu tomo um THC de 900 miligramas, que é a dosagem mais forte do THC, porém eu não tenho medo nenhum e hoje eu sei. Ele não tem nada de vilão como pintam por aí. Sim. Ele é mocinho. Isso é muito legal. Ele é mocinho, entendeu? Porque a minha vida foi transformada. Meu irmão tem Parkinson de difícil controle desde 2007. E eu decidi, minha família é toda de militares, toda, né? E daí então eu decidi falar para o meu irmão desse momento, falei, olha, teve pandemia, ele é idoso, eu não conseguia falar com ele. Daí minha cunhada me ligou e disse assim, olha, hoje eu fui sair de casa e a hora que eu retornei, seu irmão estava caído no chão, que ele não conseguia se levantar há horas. Ele chegou a dormir com a queda e ficou lá porque não tinha como levantar. E a gente já não sabe mais o que fazer. Eu falei, Irene, eu queria te falar um negócio, vamos falar sobre isso e tal. Ela falou, olha, eu vou ver aqui com ele e te falo. E depois ela me ligou e falou assim, ó, nós vamos fazer, mas você não conta pra ninguém. eu oferecendo cannabis pro meu irmão mais velho, né? Vai vendo. E daí, o que aconteceu? Ele tomou uma gotinha para dormir e uma gotinha ao amanhecer. Meu irmão não se trocava mais sozinho, não se alimentava mais sozinho, ele não conseguia dar direção à comida. Dormindo, ele batia nela com os espasmos. Ela acordava sendo esmurrada, levando pontapé, solavanco, porque o corpo dele fazia isso sozinho, né? E daí, então, no outro dia, ela me mandou um áudio emocionada. Seu irmão conseguiu se vestir sozinho. E hoje... No outro dia? No outro dia, porque já conteve talvez um enrijecimento, os espasmos, já deu uma significância. E daí, depois disso, em 2 meses, meu irmão, ele dirige, já desde os 2 meses de tratamento, ele vai ao banco, ele vai ao supermercado, ele se alimenta sozinho, hoje ele tem qualidade de vida. Mudar o que o Parkinson construiu na vida dele, dificilmente a gente vai conseguir, mas a gente consegue trazer qualidade de vida. Hoje ele existe, né? Ele tem 72 anos, mas ele está vivo e está funcional, né? Porque não tem nada mais triste do que uma pessoa não conseguir se alimentar, colocar a própria roupa, depender de alguém para um banho, né? E a cannabis trouxe isso para ele. E muito rápido, né? Que interessante. As respostas são individuais, a gente sempre fala isso, né? Só que as pessoas que chegam para a terapia canábica, dificilmente é a primeira opção, infelizmente. Ela vem como a pessoa já não tem mais um plano B como eu, né? E eu sempre digo para as pessoas, você tem um outro plano B? Não tenho, eu esgotei recurso. Então eu falo, então dê o tempo que a cannabis precisa para te tratar. Porque independente, porque às vezes ela não age, nós temos relatos de pacientes, por exemplo, que tomam, vamos supor, para Parkinson, mas que é diabético e melhorou a diabetes. Então ela age de forma holística, ela age no corpo todo. E isso é difícil de mensurar aquilo que é invisível. Você tomando um jovem saudável, eu não sei dizer para você exatamente o que ela vai fazer, mas ela vai prevenir um Alzheimer, ela vai prevenir um Parkinson, ela vai desinflamar seu corpo, né? Ela vai melhorar seu sistema cognitivo, ela vai aumentar seu sistema imunológico. Então, assim, mas é difícil de mensurar. Eu não consigo te dar um exame que prove exatamente você um jovem saudável do que ela fez. Mas lá na frente você vai entender isso. É realmente muito interessante isso. E hoje em dia já está aparecendo muitos testes, inclusive, de compatibilidade do seu corpo com a cannabis, né? Eu já tenho alguns pacientes que antes de se tratarem, fizeram alguns desses testes e tal. Eu acho interessante, realmente são coisas que estão aparecendo e que provam que, primeiro, não tem volta em relação à cannabis, daqui para frente é só para frente mesmo.
E que também é uma coisa que existe muito estudo, né? Então ninguém está dando opinião. Sim. Isso é muito legal. Sim. E eu falo para as pessoas, apesar da gente vender de uma forma tão emocionada a ideia, que nem eu falo para as pessoas meu depoimento, de forma emotiva, aquilo que mudou na minha vida. Estar aqui para mim é um momento de muita gratidão. Mas ela não é milagre, ela é ciência. Sim, é verdade. Cannabis é ciência. E fala um pouco pra gente como que a pessoa pode chegar até a associação, quais são os caminhos. Muita gente tem certeza que talvez esteja ouvindo pela primeira vez de vocês, muita gente também já conhece, que me acompanha, mas como funciona o acolhimento, como chegar até vocês, como obter o tratamento? Tá. Nós temos 2 canais, né? O direto é você entrar no nosso site, que é www.mariaflor.org.br, né? Aonde você vai lá fazer o seu cadastro. Para o cadastro requer alguns documentos, né? Que é o RG, o CPF, laudo médico, prescrição médica, né? Comprovante de endereço e no caso de ser menor ou incapaz ou idoso, nós pedimos o documento do responsável também, né? Então você pode ir lá, se você já tem a sua prescrição ao seu lado, e você faz o seu cadastro. Feito isso, você procura o núcleo de acolhimento, que é no número 14 99154 9400. Você entra em contato com o núcleo de acolhimento, onde é uma central, e a gente distribui os atendimentos, né? Então assim, você conseguiu fazer seu cadastro? Ok, você entra em contato depois com o núcleo de acolhimento. Não, eu não consegui, mas eu tenho dúvida, eu quero entender melhor, queria saber se serve para mim, como acontece, qualquer dúvida. Daí então você vai para o nosso WhatsApp, no núcleo de acolhimento, e a gente também vai te orientar sobre isso. Você está com a prescrição, está com o laudo, mas eu quero entender primeiro? Venha para o acolhimento, fala com a gente e depois a gente orienta quais são as etapas no nosso site. Mas nós temos as redes sociais também, o Instagram, o Facebook, @vencermariaflor, é só pesquisar a gente lá. Tem depoimento, tem matéria, tem repost do Murilo. Tem um monte, né? É o que mais tem. É porque é muito interessante o conteúdo. Eu agradeço, né? obrigado. É muito interessante. Por exemplo, você postou, eu posso viajar com meu óleo? É uma dúvida, né? Total. Qual que é a legalidade de eu transportar isso? E daí então o Murilo explica pra gente. Até quando a gente tem dúvida, a gente manda pro Murilo também, para ele poder fazer o post e nos ajudar. Não, realmente, e a ajuda de vocês para mim tem sido maravilhosa, é o que acho que alavancou o meu trabalho nos últimos meses aí, ter me aproximado de vocês me trouxe muita coisa, e você falou, né, ofereceu maconha pro teu irmão, pior foi meu pai que me trouxe na plantação de maconha aqui, né? Isso, o pior foi a foto do Murilo, ele tinha um sorriso. Uma realização. Ele estava numa criança numa loja de doce. Tipo isso. Porque é encantador, né? Encantador. Ver as plantas. Deixa a gente no estado, né? O próprio local, as plantas, né? E a gente tivemos aqui interação de bichos, borboleta, beija-flor. Uma lacraia gigante passando aqui, ainda bem que não subiu em mim. Então, daí isso tudo nos traz... Ela ficou com medo. Nos traz uma outra sensação também, Sim. né? Que é essa alegria de poder estar aqui e saber que essas plantinhas vão ajudar aí mais de 3 mil pacientes. E para mim é muita alegria poder mostrar que é legal, é juridicamente correto. Isso. Então poder falar abertamente disso sem ter que esconder, sem ter que falar onde eu fui, onde eu não fui, como que foi, como que não foi. Então poder falar abertamente disso para mim é uma alegria, é muito legal. É para mim também, porque o que acontece quando eu falo assim, não, eu trabalho com cannabis, eu trabalho com maconha, né? Porque a gente precisa entender que maconha é cannabis, Sim. que cannabis é maconha, não tem que ficar usando de polidez para Sim. isso, né? As pessoas primeiro criam assim, um impacto, como assim? Falei, não, totalmente legalizada, né? Nós temos, né, esse direito legal, né? Então tá tudo certinho, né? O óleo que chega para você vai pelo correio, vai por Sedex, né? Nós temos tudo isso para o paciente dentro da legalidade. Sim. E que as pessoas desconhecem. Sim. E muitas pessoas têm medo, inclusive, disso, né? Por isso que é tão importante a gente falar de como chegar até a associação para dizer que é legal. Você não vai estar arranjando um problema, né? Sim. Tentando solucionar um e arranjando o outro. Não, é legal. E outra coisa, as pessoas, pelo que eu vejo, cada um tem o seu momento, né? Tem aquela pessoa que já está super orientada, inclusive tem pessoas que há muitos anos já têm contato, já cultivam e que querem agora partir para o tratamento legal, né? E tem pessoas que estão começando. E é muito legal esse acolhimento individualizado porque respeita o momento da pessoa, né? Eu tomo muito esse cuidado também quando eu estou falando, passando informação, para dizer assim que qualquer dúvida é bem-vinda. E não só isso, qualquer posicionamento é bem-vindo. Eu respeito as pessoas. Eu não estou ali para Primeiro, eu não sei tudo.
né? Porque eu até perguntei para Carol que coisas que eu queria saber, que eu ainda não tinha tido informação, mas para dizer assim, é uma coisa que tá todo mundo junto nessa, né? Todo Sim. mundo pode somar nisso, nessa luta. É o que eu vejo hoje da cannabis, é por que não? Sim. Por que não? Sim. Né? Se ela trata, você vê mães, você vê mulheres, foi assim que surgiu a nossa associação, né? É da luta, é da dor, é do sofrimento das pessoas, né? E a gente pode mudar isso. Sim. E tem que, somente através desses posts, dessa divulgação, desses momentos, é que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que foi criado um grande tabu em cima da cannabis, né? E a gente entende que é ilegal e a gente vai continuar na legalidade, fazendo tudo certinho, mas que é possível ajudar pessoas, tratar e curar pessoas. Sim, né? muito legal. Então eu acho que a gente falou de muita coisa legal hoje. Eu fiquei muito feliz de poder gravar esse episódio, porque para mim é um marco mesmo, é um marco poder trabalhar com isso. Eu nunca pensei que eu trabalharia com cannabis, essa é a verdade. Até talvez ano passado eu fazia, mas ainda tentando levar o escritório para uma direção que já estava, de uma coisa mais normal, da advocacia. Mas eu entendi que eu precisava fazer isso. Eu precisava porque minha família sempre me apoiou, porque é uma coisa que faz sentido para mim, e quanto mais pessoas eu conheço dentro, mais eu vejo que é para mim o negócio e que me faz muito sentido estar aqui. E que é sério, que é legal, Exatamente. que faz bem, que ajuda, que traz qualidade de vida. Você tem noção do que um HC pode trazer para a pessoa. E eu falo que no Brasil são poucas as formas de conseguir o tratamento, Sim. né? Primeiro a importação, que é inviável pelo custo para muitos, né? O segundo, eu acho que o melhor caminho é a associação, Sim. que traz a legalidade, traz tudo isso para você pronto na sua casa, de uma forma rápida e com segurança. E o terceiro é o autocultivo, mas que daí então depende de HC, que é possível, mas que é o que você falou, né? Uma pessoa que o pai e a mãe que cuidam de um filho especial, o pai trabalha geralmente para trazer a renda, a mãe cuida do filho e daí não sobra muito tempo, vamos dizer, ali para um cultivo. Uma né? pergunta que eu sempre faço, eu quero cultivar, eu falo, você já cultivou? Não. Ou sim, né? Não, eu falo, olha, você precisa entender o que demanda, porque não é brincadeira, não é rápido, exige muito. Será que é isso mesmo? Não querendo que a pessoa mude de opinião, não, porque eu acho muito legal o autocultivo, trabalho muito nisso inclusive, mas para poder dar um atendimento de que vai solucionar o problema da pessoa, né? E não criar outro. Sim. Não criar... Sim. E eu acho que a informação tem essa importância, falar disso, para que a pessoa entenda que existem outras formas. Sim. E a associação, sem dúvida, eu acho que é a forma mais segura de fazer. Por várias razões. Valorizar o que é nosso. Isso. É que é legalizado. Isso. É a força de muitos, porque na verdade uma associação ela é feita dos pacientes. Força de trabalho dos das associados, pessoas. Sim. Né? Então acho que é bem legal, sim. Faz muito sentido. Então agradeço muito a oportunidade de vir aqui conversar com vocês, toda a recepção. Muito legal estar aqui, estar junto de vocês. A gente não falou aqui, né, mas a Maria Flor é dirigida por 4 mulheres, né? Isso. Então é muito legal, é muito bonito ver. Eu fico muito feliz de poder participar disso e estar aqui junto com vocês e ter esse espaço. Então, muito obrigado à associação, muito obrigado a Carol, a todo mundo que me acolheu aqui. Obrigado, Cris. Nós que agradecemos. E só um adendo que eu queria falar, nós temos favor. uma cartilha que leva instrução, não sei se a Carol comentou. Não comentou. Nós temos uma cartilha, né, desenvolvida por nós, onde leva a informação. Então, caso alguém tenha interesse, nós temos ela no nosso Instagram, mas temos também disponível em PDF, podemos enviar sem compromisso para qualquer pessoa, tá? Essas cartilhas você pode pedir no nosso núcleo de acolhimento, que é o 14 9154-9400. Estou repetindo para reforçar. Por favor, o número, é isso que eu ia né? falar. Pode repetir o site também. Isso. E o nosso site é www.mariaflor.org.br. E essa cartilha leva muita informação e conhecimento. E é importante, porque a cannabis trata hoje, cientificamente comprovado, mais de 40 doenças. E a gente quer ajudar essas pessoas. Sim. E o Instagram, né, reforçando, é @vencermariaflor. Vencer Maria Flor. Isso. E deem uma olhada no conteúdo, é conteúdo de muita qualidade, muita informação ali. Eu aprendo todo dia com o conteúdo de vocês. Às vezes você está passando por uma patologia, não tem mais esperança, às vezes você vai lá e fala, olha, foi possível para ela, pode ser possível para mim. Sim, por exemplo, você falou da fibromialgia, né? Fibromialgia é uma doença que historicamente causa muito problema na pessoa até ela achar algum tratamento que funcione, né? Sim. Então, se puder diminuir esse tempo, né, pela informação, é muito válido. Sim, sim. Então, gente, muito obrigado quem ficou até agora. Concluímos por aqui. Até mais.